agora posteriormente. Se até agora você não entendeu nada do que a gente está falando, volta lá e revisa tudo isso que a gente viu até agora. Se você já tem uma base, você entendeu, certo? Aí você continua aqui. Então vamos lá, ó. Alterações ácido-base com resposta compensatória. Agora vem vocês estão pensando, você que já viu esse tema deve estar pensando nessa resposta compensatória desde o primeiro vídeo, né? Mas esse é o momento de aprender isso aqui agora. Então preste atenção. Ó. A resposta compensatória ela pode ser dada tanto a nível pulmonar quanto a nível renal. Isso quer dizer que se eu tenho uma acidose respiratória, o meu rim ele vai reter bicarbonato, certo? Por quê? Porque eu estou em acidose. Então eu tenho que aumentar o bicarbonato para quê? Para compensar. Eu tenho muito ácido, eu aumento o bicarbonato que é básico para compensar. Tá certo? E se eu tenho então uma alcalose respiratória, eu vou ter que eliminar bicarbonato. Por quê? Porque eu já tenho uma alcalose, então eu tenho que eliminar bases. Do contrário, se eu tenho, no caso, uma acidose metabólica, o paciente vai começar a hiperventilar. A acidose metabólica, lembra lá, que eu vou ter o bicarbonato baixo, certo? Se o bicarbonato está baixo, eu tenho que soltar dióxido de carbono, certo? Eu tenho que eliminar dióxido de carbono para não acidificar mais. Então o paciente hiperventila, certo? Para eliminar dióxido de carbono. Do contrário, numa alcalose metabólica, ou seja, o bicarbonato vai estar alto, certo? Eu tenho que diminuir o número de ventilação para acumular mais dióxido de carbono e conseguir compensar a nível pulmonar, certo? Então o paciente vai hipoventilar. Guarda esse conceito aqui, tá? Guarda isso aqui que é importante para você entender aqui a parte teórica. O problema desse fator de compensação, certo? Seja a nível renal, seja a nível pulmonar, é que vai chegar um momento, tá? Que um dos dois vai entrar em exaustão. Ou seja, o paciente vai entrar em insuficiência muscular de alguma estrutura muscular aí que vai impedir que ele esteja hiperventilando, por exemplo, em excesso, para compensar o rim, ou o rim vai também entrar em exaustão, digamos aí, certo? Para que você entenda aqui, tá bom? O que eu quero dizer com isso? É que essa resposta compensatória, ela tem um limite fisiológico. E esse limite fisiológico ele pode ser calculado. Tá? Esse limite fisiológico ele pode ser calculado, ou seja, que essa resposta compensatória tem valores adequados a partir de um determinado exemplo, um determinado pH, um determinado PCO2, um determinado bicarbonato, como nós vamos ver posteriormente. Então essa é a hora de evoluir com o pensamento. Nós vamos passar para o quarto passo, que é o quê? O paciente está compensando, nós já vimos, pH ácido básico, causado por alteração do PCO2 ou bicarbonato, já vimos isso. Alterações agudas e crônicas, que é o BB e o BE, certo? O buffer base e o base excess, certo? Já vimos isso também lá no início. E agora a gente vai ver se está compensado ou não, e o detalhe depois é falar um pouco sobre o anion gap aí, certo? Então a ideia agora é falar sobre essa questão da compensação. Você vai entender isso de uma vez, tá? Então vamos lá. Quando se trata de resposta compensatória, então, nós vamos tratar sempre, obviamente, do que mais é abordado nas provas, certo? Do que menos é abordado, tá bom? Então, a ideia aqui, ó, se eu estou frente a uma acidose metabólica, você já sabe. Para ter uma acidose metabólica, certo? Nós vamos ter o quê? Tem uma diminuição de bicarbonato, tá bom? Ou seja, o pH vai estar baixo, está menor a 7,35, como você pode ver ali, ó, e o bicarbonato vai estar baixo. Então, eu vou ter uma acidose metabólica frente a isso. A próxima pergunta é fazer, ele está compensando, e ele compensa o quê? Se a alteração metabólica, ele compensa a nível pulmonar. Então, eu tenho que ver como é que está a PCO2. Ou seja, eu tenho que saber a PCO2 esperada frente àquele paciente. Aí eu utilizo esse cálculo aqui. Tenta não discutir com a fórmula matemática, tá? Só guarda na cabeça. Foi feito assim, então guarda. Aceita isso aqui, guarda na tua cabeça. Tem que saber isso aqui.
Então, estou frente a uma acidose metabólica, quero saber se está compensando, vou utilizar essa fórmula aqui. PCO2 esperado é igual a 1,5 vezes o valor de bicarbonato, mais 8, aí entre parênteses ali, certo? Mais ou menos 2, tá? Que é uma variação que a gente pode dar no final. Então vamos lá. Ó. Um exemplo aqui. Um pH de 7,20 com bicarbonato, com uma PCO2 de 26 e um bicarbonato de 12 miliequivalente. Se você ver nos valores normais ali, ó, o pH está baixo. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma acidose. Primeira pergunta. Essa acidose é por um aumento de PCO2, que seria a segunda pergunta, ou por uma diminuição de bicarbonatos? Aí você vê aí, ó, CO2 está baixo, então já não é por um aumento de PCO2, e sim por uma diminuição de bicarbonato. Bicarbonato está baixo. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma acidose metabólica. Como eu disse aí em cima, ó, se eu tenho uma acidose metabólica, eu vou calcular. A próxima pergunta é o quê? O paciente está compensando? Essa acidose metabólica ela está compensada? Aí eu vou utilizar a fórmula. Eu vou pegar a partir... Olha só, ó, não confunde aqui, tá? Esse cálculo que eu vou fazer agora é para esse exemplo, tá certo? É para esse exemplo aqui. Vamos resolver outros, mas isso é para esse exemplo, tá? Mas a fórmula é a mesma. Então eu vou pegar aí, ó, PCO2 esperado, certo? Eu tenho que saber o PCO2 esperado, por isso diz o nome. É 1,5 vezes o bicarbonato mais 8 e no final mais ou menos 2. Vou ver, então, que 1,5 vezes 12, que é o valor de bicarbonato, ó, você pode ver aí, certo? Mais 8 dá o quê? Dá 18 mais 8, que é 26, certo? 16 vai 1 aí, 26. Se é 26, então, mais ou menos 2, eu vou ter um limite entre 24 e 28. Tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Ó? Se você ver... Lá, a nosso PCO2 deste exemplo aqui, certo? Ele está 26, então ele está dentro do valor de compensação. Isso quer dizer o quê? Se ele está lá dentro, ele está compensando. Se ele está entre esse valor obtido desse exemplo, certo? O paciente estará compensando. Certo? Então ele está compensando a nível respiratório, porque é uma acidose metabólica, renal compensa a nível respiratório. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho uma acidose metabólica compensada, que é o mesmo puro ou simples. São sinônimos. Uma acidose metabólica, então, compensada ou pura ou simples. São todos sinônimos. Tá entendido aqui? Certo? Vamos continuar. Eu vou fazer outros exemplos depois, tá? Alcalose metabólica, agora é o contrário. Ou seja, alcalose metabólica, eu tenho bicarbonato alto. Se eu tenho bicarbonato alto, você já sabe, eu vou também ter um pH alto. Como você pode ver nesse exemplo aqui, ó. 7,52, o pH está alto. Para alcalose metabólica, certo? Eu vou utilizar essa outra fórmula. Vai mais uma fórmula para aprender? Infelizmente tem que aprender isso aqui, tá? Então o PCO2 esperado aí, ó, é o bicarbonato mais 15. Vamos por exemplo. Potencial hidrogeniônico aí, ó, pH 7,52. Então eu tenho o quê? Eu tenho alcalose, tá? Alcalino. Certo? Essa alcalose ela é por conta, então, de uma diminuição de PCO2 ou por um aumento de bicarbonato? Então, eu vejo, ó, o PCO2 está adequado, está um número adequado aí, ó, está nem alto, está nem baixo, está adequado. Certo? Então, não é a nível respiratório, problema aqui. É a nível, então, metabólico, certo? Por quê? Porque o bicarbonato é 32, ele está alto. Aí, ó. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma alcalose metabólica. Por isso que eu disse que você tem que saber os passos anteriores para chegar nisso aqui. Porque o próximo passo é perguntar, o paciente está compensando? Certo? O paciente está compensado? Para estar compensado eu uso a fórmula, vou lá. Eu sei então que se eu tenho uma alteração metabólica eu vou compensar a nível respiratório. A nível respiratório eu trabalho com pressão de dióxido de carbono. Certo? Então, a pressão de dióxido de carbono, PCO2 e PCO2 esperada
é igual a bicarbonato mais 15. É fácil isso aqui, ó. Bicarbonato é 32. 32 mais 15 é 47. Aí você diz, nossa, o PCO2 era para dar 47. 47 seria o valor adequado, certo? Para que o paciente esteja compensando. Nesse caso, nós temos 42, ou seja, que a PCO2 que esse exemplo aqui desse paciente ele apresenta está menor ao que seria adequado. Então, presta atenção nesse conceito aqui, ó. Se ela está menor, eu considero que a PCO2 está baixa. Então, eu tenho uma alcalose metabólica, como a gente já viu inicialmente, e como eu disse anteriormente, como a PCO2 está baixa comparada ao que ela deveria estar, que deveria ser 47, esse deveria ser o adequado para esse exemplo, ela está baixa. Então, se PCO2 está baixa, você lembra lá da fórmula, que eu tenho também uma alcalose respiratória. Então, se eu tenho uma alcalose metabólica conjuntamente com uma alcalose respiratória, eu tenho uma alcalose mista. Tá entendido isso aqui? Certo? Então, isso quer dizer que o paciente não está compensando. Ele está menor com o valor, certo? Que ele deveria estar compensando. Se essa PCO2 aí fosse 47, ele estaria compensando. Mas ela está menor a 47. Então, está mais alcalino com o que deveria estar. Por isso que ele também tem uma alcalose respiratória, tá? Então, você vê aqui, ó, o valor de PCO2 está adequado. Mas isso não quer dizer, certo, que ele está compensando, não. Ele está menor ao que ele deveria estar, tá bom? Então, tem que fazer o passo a passo. Se você não entendeu isso aqui, volta de novo e repete. Repete até você entender, tá bom? Vamos continuar então. Ó. Um exemplo.